Ultimamente nosso canal tem se aprofundado no tema Senhores do Mundo. Isso não é uma coisa que foi feita propositalmente, mas qualquer pesquisa sobre determinados assuntos, que se faça mais aprofundada, você encontra o dedo podre deles, quer queira, quer não. Então percebi que ainda tem gente que não conhece os senhores do mundo, os caras que controlam o mundo em que vivemos, através da política e indústria. Então, aproveitando a dica de um querido inscrito aqui do nosso canal, que vocês conhecerão no final do vídeo como sempre, eu resolvi dublar um documentário muito bom. Infelizmente só existe até o presente momento em inglês, disponível apenas legendado. Ele é bem extenso e por isso dividi em duas partes. Veremos a primeira agora, e a segunda veremos na próxima semana. Prepare agora o seu cereal com todinho ou leite com Nescau. Segure-se bem na cadeira. Você vai conhecer nesse momento a escória da humanidade. Senhores do Mundo. Dois anos atrás, pelas minhas pesquisas, estou convencido de que isso é muito mais sério. É mais do que bobagem televisiva. É uma conspiração. Em 1784, cópias desse documento foram enviadas aos iluministas, o WhatsApp, e delegados ao Comitê da Revolução Francesa. Significa isso que os Illuminatis foram responsáveis pela Revolução Francesa? Sim, absolutamente. O mensageiro das cópias foi morto quando passava por Raystorm. Raystorm respondeu em sua espera a Frankfurt, Paris. Que tal uma intervenção divina lá, hein? A polícia encontrou esses controversos documentos em seu corpo e os entregou às autoridades cabíveis. Após um estudo delicado da trama, o governo bávaro ordenou à polícia investigar as novas lojas organizadas em WhatsApp do Grande Oriente. É a casa de vários dos mais importantes integrantes, inclusive o castelo de Baron de Bassos em Sonderdorf. Evidências adicionais convenceram as autoridades de que os documentos eram cópias reais de uma conspiração a qual a Sinagoga de Satã, que controlava os Illuminatis no topo, planejava usar guerras e revoluções para trazer, de uma forma ou de outra, um único governo mundial e usufruir dos poderes assim que ele se estabelecesse. Em 1785, o governo taxou os Illuminatis de fora da lei e fechou as lojas do Grande Oriente. Em 1786, foram publicados detalhes da conspiração. A nova ordem mundial, abaixo, e nossos empreendimentos são agora um sucesso acima. Eles dizem que esses escravos se dizem livres e altamente educados, mesmo que eles andem atrás dessas palavras sem notar. Sinais. Você alguma vez tirou um tempo para analisar um sinal, ou te dou o logotipo? Começou aqui em 1784. Um ato de Deus colocou o governo bávaro com posse de evidências que provaram a existência da contínua conspiração luciferiana. Isso explica as 9 páginas anteriores em detalhes, que não tivemos tempo para fazê-lo completamente. Conspiração. Adam Weizsäcker, um jesuíta professor treinado do Canon Law, deixou o cristianismo e abraçou a ideologia luciferiana, enquanto lecionava na Universidade em Gold State. Em 1970, os financiadores de dinheiro que tinham recentemente organizado a Casa dos Rothschild incumbiram ele a revisar e modernizar os antigos protocolos designados para dar à Sinagoga de Satã um total domínio mundial. Então assim eles poderiam impor a ideologia luciferiana sobre a raça humana. Depois do cataclisma social final, usando o despotismo satânico, o WhatsApp completou sua tarefa em 1º de maio de 1976. É como uma data marcada, não? Eles quiseram 1776. O plano requeria a destruição de todos os governos e religiões existentes. Em 1776, o WhatsApp organizou os Illuminatis para colocar a trama em execução. Illuminatis vem da palavra Lúcifer e significa aqueles que detêm a luz. Os Illuminatis foram expostos pelo governo bávaro como querendo criar um governo único mundial para seu deus Lúcifer. O WhatsApp revisou planos requeridos pelos Illuminatis
para fazer as seguintes coisas para ajudar eles a alcançar seus propósitos. Primeiro, usar o dinheiro e sexo como propina para obter o controle das pessoas que já ocupavam cargos de poder em todos os governos e outros ramos de atividade. Uma vez que pessoas influentes caíssem nas mentiras, enganos e tentações dos Illuminatis, eles seriam chantageados politicamente, ameaçados de ruína financeira, exposição pública, danos físicos e até a morte deles e seus familiares. Número 12. Dizer a esses presidentes para usarem suas riquezas para ter aliados em cargos públicos, que seriam obedientes às suas ordens e seriam usados como sempre, nos bastidores. Seus herdeiros seriam treinados e doutrinados, desde a infância para dominar os interesses do mundo. Número 13. Controlar a imprensa. Número 16. Está infiltrados nas secretas maçonarias para ser usado para seus propósitos. Essa foi documentada diversas vezes. Número 17. Expor o valor da fraude sistemática. Usar grandes slogans e dar generosas promessas às massas, mesmo que elas não possam ser mantidas. Não vou esquecer a destruição ao nosso país e àqueles que a fizeram. Não vou descansar. Não vou parar a luta por liberdade e segurança para os americanos. Eu não sei onde ele está. Eu não passo muito tempo tentando saber isso. Não vamos desanimar, não vamos nos enfraquecer e não vamos falhar. Terrorismo é maior que uma só pessoa. Eu me lembro que ele estava me contando como soldados procuravam por pessoas em cavernas no Afeganistão, Paquistão e todos esses lugares. E que haveria essa guerra contra o terrorismo, a qual não havia um inimigo real. Quem sabe se ele está escondido em alguma caverna ou não. Não temos notícia dele há tempos. Operação Northwood. O plano para que as pessoas inocentes fossem atingidas em ruas americanas. Esse é o Pentágono. Barcos levando refugiados para Cuba, para que fossem afundados em alto mar. Uma onda de violento terrorismo, para ser bombardeada em Washington, Miami e outros lugares. Pessoas seriam culpadas por bombardeiros que não cometeram. Aviões seriam sequestrados, usando falsas evidências. Todas seriam responsabilizadas a Castro, ele seria o culpado. E isso justificaria uma invasão a Cuba, 40 anos atrás. Um avião Eugene seria pintado e numerado como uma duplicata exata de um avião civil de propriedade de uma organização da CIA na área de Miami. Em um tempo designado, a duplicata seria substituída pelo verdadeiro avião civil e seria carregado com passageiros selecionados a bordo na faça preparada cuidadosamente. O verdadeiro avião registrado seria convertido em um drone, avião remotamente controlado. Nisso nós já estamos por dentro. Decole o avião drone. O avião real será programado para permitir um encontro no sul da Flórida. Ele vem sendo testado como nenhum outro presidente desde 11 de setembro. O que está em jogo é mais do que apenas um país pequeno. É uma grande ideia, uma nova ordem mundial. George Bush, 1991, 11 de setembro. Tivemos este ano passado ótimo progresso em terminar uma longa era de conflito na Guerra Fria. Temos a esperança e expectativa de oferecer a nós mesmos e às futuras gerações uma nova ordem mundial. Um mundo para as regras da lei, não as regras da selva, irá governar perante todas as nações. Quando tivermos sucesso, e teremos. Ele argumenta de que o uso de qualquer e todas as formas para obter seu objetivo final foi justificável. Quem quer governar pelo código moral não foi um político habilidoso, porque ele se deixou vulnerável. É uma posição estável para seu trono. Ele disse, aqueles que querem governar têm de recorrer à astúcia e ao fingimento. Porque grandes qualidades nacionais, como franqueza e honestidade, são vícios na política. Com cidadãos, nós iremos encontrar violência com justiça paciente, com a certeza da justiça de nossa causa.
e confiantes com as vitórias que estão por vir. Em tudo o que está diante de nós, que Deus nos conceda sabedoria e que Ele possa vigiar os Estados Unidos da América. Parando aqui para entendermos melhor, meus caros amigos, o documentário aponta a percepção mais moderna dos Illuminatis, mas nós sabemos que isso começou bem mais cedo, desde a retirada do povo de Israel, quando cruzaram por décadas o deserto, e o povo se agoniava e perguntava ao Senhor: nós nunca chegaremos? E ele no final disse por que demorou tanto. Ele fez todo aquele arrudeio para eliminar a gente maligna que estava no meio deles. Eles inclusive chegaram a construir um bezerro de ouro para adorá-lo. Eles sobreviveram e se organizaram na época de Salomão. A coisa é muito antiga, vem antes mesmo do nosso Salvador Jesus Cristo. O documentário mostra que o governo do Bávaro percebeu a existência deles e seus planos maléficos, e tinha em mãos provas verdadeiras, e assim baniu eles de lá e fechou todas as empresas deles no Oriente. O problema de ninguém conseguir acabar com essa coisa é que é uma coisa global. É como uma hidra, você corta uma cabeça e nasce duas no lugar. Você viu que os Estados Unidos é onde hoje se encontra o comando deles. Viu como eles manipulam fatos para acusarem pessoas que estão sendo uma pedra em seu caminho. Aquele cara patriota é transformado em ditador. Fidel Castro, por exemplo, é considerado pela imprensa mundial um demônio, porque ele controla com mão de ferro a imprensa de seu país. Por isso o chama de ditador. Ele impediu também que se criasse uma oposição contra seu governo. E isso até dá para entender por quê. Vemos partido como o PSOL, o LGBT, o que vem fazendo no Brasil. Ele é criticado duramente por contrariar a putaria, o que eles chamam de direitos humanos. É os mesmos direitos humanos que pagam pensão ao filho do assassino porque ele está preso e deixa o filho da vítima morrer de fome enquanto isso. Esses são os direitos humanos, que proíbem um criminoso de pagar a sentença por vários crimes que cometeu. Ele paga apenas pelo mais grave. Exemplo, se você não entendeu: se ele invadir sua casa, te roubar e te matar, ele só pode pegar a pena do mais grave, será julgado por assassinato. E os outros 3 crimes, de invasão de domicílio, porte ilegal de arma e roubo, esses entrarão apenas como agravame. Ou seja, fará o juiz decidir entre pena máxima e mínima. O que sabemos que aqui no Brasil não chegará nem a 5 anos. Aí você vê que apesar de Fidel Castro ser considerado um demônio, isso porque sabemos que ele foi uma pedra no sapato Illuminati. Mas como a culpa condena, foi no governo dele que Cuba alcançou índices elevados de desenvolvimento humano e social, como menor taxa de mortalidade infantil das Américas, erradicação do analfabetismo, ele acabou com pessoas que não sabiam ler. E acabou também com a desnutrição infantil e muitas outras coisas. Se formos falar o antes e o depois de Fidel Castro em Cuba, o vídeo só vai dar para ele. E aí você vê a contradição. Como é que um demônio faz uma coisa dessa, já que falam dele dessa maneira na imprensa? Eu estou alertando vocês, para que vocês entendam que qualquer pessoa que tenta enfrentar os Illuminatis com seus planos de dominação global, ele vai ser taxado como um ditador, sanguinário e etc. Esses ataques terroristas na América foram feitos por eles mesmos e atribuídos a essas pedrinhas que estavam no caminho deles. Tudo o que eles fazem é premeditado há tempos. Você viu quando as imagens na cédula do dólar revelam claramente a ideologia deles. A coisa é clara para quem está desperto. Agora que entendemos até aqui, vamos prosseguir com o nosso documentário. Os Illuminatis têm feito parte da criação e abastecimento de conflitos em todo o mundo por mais de 200 anos. A Corporação de União dos Bancos foi financiada pelo governo americano e Precost Bush recebeu $1.500.000 por sua posse em seus trabalhos nazistas. E aí foi o começo da fortuna da família Bush, para todos os propósitos e suas intenções. George Bush pegou suas inspirações de que ele aprendeu na Skull e Bones, são sociedades secretas, Heitlen Gables e Bohemia Grove. Essas organizações malignas que perpetuam as coisas horríveis que esses criminosos fazem a esse país, para o que eles devem estar segurados. Eles são as pessoas mais sujas e violentas na face da terra.
De algum jeito, americanos têm de tomar seu país de volta e se perguntar: quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que chamamos de nossos representantes? Os Bush, George Bush, o presidente, seu pai, andou pelo país falando sobre uma nova ordem mundial. As pessoas que comandam esse país pelos bastidores não dão a mínima para os americanos, ou derramamento de sangue em qualquer lugar. Para os Illuminates, guerra é rentável, porque o governo tem de pedir dinheiro emprestado para a Reserva Federal. E quem manda na Reserva Federal? Antes do símbolo de um olho ser usado na nota de $1, ele foi usado por Aleister Crowley. Ele confirma os documentos iniciais dos Illuminates em um de seus vários livros. Satanás, clamarei, tu és exaltado mais alto, ó meu pai Satanás, o olho. Para poder entender os Illuminates, você tem que saber o que eles acreditam. Filmes como Zeitgeist nem sequer mencionam a palavra Illuminati. Eles querem te introduzir à conspiração, enquanto deixam fora os mais importantes fatos. Vocês ambos são da Skull e Bones, a sociedade secreta. É tão secreta que não podemos falar sobre. E o que isso significa para a América? A teoria das conspiração vão começar a aparecer. Eu tenho certeza que vão aparecer. Aí você repara que a jogada deles é a mesma, levar para o ridículo. Eles já fazem isso há muito tempo. Eles chamam pessoas como nós, que estamos despertos, de conspiracionistas. E ainda riem em nossa cara, numa televisão nacional, com um sorrisozinho que mais dá vontade de dar um murro nessa cara cínica. E eles fazem isso porque têm medo que nós possamos fazer as outras pessoas pensar. E é por isso que eles fazem isso, levam a coisa para o deboche. Senhor, você é membro da Skull e Bones, mesma sociedade secreta de Bush? Me desculpe, deixe-me responder a essa pergunta. Não faça isso comigo, eu disse, não faça isso comigo. O que você está olhando aqui, surpreendentemente, é um grupo de pessoas. Algumas das pessoas mais famosas da América, encapuzadas. Atrás deles você vê uma pedra em forma de coruja de 12 metros. E tem fogo no meio deles, perto do lago de Bohemia Grove. O que eu me pergunto compreensivelmente, porque as pessoas que comandam os sistemas bancários, políticos e econômicos, e a mídia na América, estariam vestindo longas roupas e fazendo uma cerimônia para uma coruja de 12 metros. Eu acho que nós deveríamos ter sido avisados. Não há dúvida de que você ouvirá todas as diferenças entre Joe Curry e George Bush. Mas nós descobrimos que eles têm algo em comum. Durante seus respectivos dias de colégio em Yale, ambos eles fizeram parte de um grupo chamado Skull e Bones. Ele fez parte da equipe que filmou com sucesso, parte da cerimônia de iniciação que ocorre no pátio do túmulo. Você tem uma porta logo aqui, sim, e à direita você tem uma cerca, e você tem uma árvore. Se você seguir aquela linha direto para trás, o pátio está ali. Ah, então é ali onde eles fazem as cerimônias. Fora do pátio, o pátio era lá dentro. Você na verdade tem que ver o pátio de dentro e ouvir o que acontece no pátio de dentro. Então o que você ouviu? Você conseguiu esse acesso único? Oh, foi nojento, foi doentio. Eu digo, eles estavam pretendendo matar pessoas. Qual era o clima? Era brincadeira? Depravado, não, mas também não foi brincadeira. Foi doentio. É assim que consigo descrever. Foi doentio. O que você está ouvindo é a primeira gravação já feita da iniciação de cerimônia da Skull e Bones. Nunca foi antes mostrada. Quinze membros do clube têm sido introduzidos nos rituais macabros da Skull e Bones, pelos formandos que estão para ser graduados. O clube tem o que podemos ver como uma estranha fascinação por morte, caveiras e ossos. Com coisas difíceis de se ouvir primeiramente, mas incluindo o diabo é igual à morte, a morte é igual à morte.
Os iniciados são avisados de que são seres superiores, parte de uma elite que controla a população humana com guerras, terror e fome. Mas quando você vai a uma sociedade secreta, adoradores de espíritos, então especialmente quando você é convidado para ir lá, pela direção dos espíritos no mundo espiritual, você nunca sai de lá vivo. Quando o jovem Roger Monniel fez parte de uma sociedade secreta a qual ele foi introduzido a um de seus segredos, ele é uma das poucas pessoas que podem falar sobre isso. Ele disse para nós: olhe, nós adoramos espíritos, nós adoramos Lúcifer e todos os seus anjos, tão bonitos como eles eram antes de serem expulsos do céu. Houve um mal-entendido na coisa toda. No céu, nas galáxias, nosso mestre foi incompreendido. Eles sempre pregaram que o grande mestre, Satanás, como um ser super inteligente como ele é, bonito de se ver, ele não pode aparecer para você. Você não pode olhar para ele porque ele é muito brilhante. A pergunta continua: está a elite ainda envolvida em atividades como essa? O que Herbert Hoover, Art Linkletter, Jack London e Richard Nixon têm em comum? Eles são todos membros do clube machista Bohemian Club na Califórnia, onde todo ano nessa época, a elite de todo o país se une por 2 semanas e meia para jogos e diversão. Entre seus membros estão homens de negócio como Leonard Firestone e Edward Kaiser, e figuras políticas como Gerald Ford, Henry Kissinger, William Smith e George Shultz. O presidente Reagan, o vice-presidente Bush e o secretário de defesa Weinberg são membros de outros acampamentos. Richard Nixon é um boêmia, assim como altos executivos da companhias. Privacidade é uma das virtudes mais prezadas do bosque. Os membros não são fotografados, não filmam, falam ou escrevem sobre as atividades no retiro. Apesar de que muitos oficiais públicos são membros do Lago, a imprensa é um visitante não bem-vindo. Somos da ABC News. Para trás, para trás. Podemos falar com alguém? Para trás. Você vê que por mais de 120 e poucos anos no norte da Califórnia, num bosque fechado de sequoias de 2.700 acres, líderes de todo o mundo, primeiros ministros, chanceleres, presidentes, governadores, novamente as cabeças da indústria, bancos acadêmica, a mídia, Hollywood, viajam para lá e empenham-se em bizarras cerimônias antigas, canônicas luciferianas, de religiões místicas babilônicas. Nós estivemos lá dentro por 4 horas, e apenas por um dia, das 2 semanas que eles se encontraram lá para o admitido Festival de Verão de Fogo do Bohemian Club. Eles não parecem se preocupar se pessoas estão olhando eles, desde que ninguém traga para fora nenhuma prova. O ritual deles só foi filmado uma vez por Alex Jones, com uma câmera escondida no ano 2000. Bohemian Grove 2000. Observem que eles carregam algo pegando fogo. Não é loucura dizer que aquilo deve ser o corpo de uma pessoa viva, sendo sacrificada para adorar esses deuses malditos. Tolos! 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 Quando vós irei aprender, que a mim vós não podeis matar. Ano após ano vós me queimam nesse bosque, elevando suas significantes mensagens de triunfo para as estrelas, quando vós de novo vos torneis suas faces para o mercado. Vós não me encontreis esperando como antigamente? Tolos. Tolos. Tolos para sonhar-vos em conquistar Karen. Dize, espírito zombeteiro. Não é tudo um sonho? Nós sabemos que tu espera por nós, ano após ano, dentro desse feliz bosque. Nossa comunhão proíbe a ti por um espaço, tua malevolência, a qual perseguiria nós aqui, perdeu seu poder sob essas amistosas árvores. Assim estaremos para queimar-te mais uma vez esta noite. E com as chamas que comem tua efígie, nós iremos ler o sinal. Solstício de verão nos liberta.
Pois ireis me queimar mais uma vez? Não com essas chamas, as quais vós trouxeram para cá, de regiões onde eu reino, tolos e sacerdotes. Eu cuspi em cima de seu fogo, saudações à eterna chama da Irmandade. Mais uma vez o solstício de verão nos liberta. Essa parte vimos que essas pessoas são doutrinadas desde muito cedo, para seguir esse caminho que vem passando de pai para filho. Os rituais macabros não deixam dúvida que daí não pode sair nada de bom. E responde também onde boa parte dos desaparecidos que somem inexplicavelmente vão parar. Essas pobres pessoas, muitas inclusive crianças, simplesmente desaparecem de suas casas e o destino de boa parte delas está aí. Sacrifícios a Satã e sua tropa de anjos caídos. Será que no livro deles está descrito esse tipo de sacrifício humano? Se sim, quantas almas deve custar para um cara chegar a uma presidência? Quanto sangue eles bebem por ano para alcançar seus objetivos e baterem suas metas em suas empresas? Você já parou para pensar isso? Faça essa pergunta a você mesmo e chegue à conclusão de onde centenas de desaparecidos e durante todo o ano, pelo mundo inteiro, vão parar todos os dias. E isso vem de muito antigamente. Satã vem pedindo essas coisas a seus devotos desde a existência humana. Eu digo a você, amigo incrédulo, que por mais que você não acredite, é só você olhar as tribos mais antigas do mundo. Até os dias de hoje você verá sacrifícios humanos, de todas as maneiras e estilos que você imaginar. Vamos passar aqui agora para a próxima parte. Acredito que até aqui estamos entendendo tudo perfeitamente. Nessa parte eu quero que vocês prestem bem atenção e percebam como eles fazem para manipular o gado já condicionado e transformar qualquer pessoa que perceba o que eles fazem num louco conspiracionista, fazendo cair no ridículo. O Bohemia Club. Você disse o Bohemia Club? É lá onde todos os republicanos ricos vão e ficam nus em frente à Sequoia, certo? Eu nunca fui para o Bohemia Club, mas você deveria ir. Vai ser bom para você. Você terá um pouco de ar fresco. E o gado ri e aplaude. Tudo que o rapaz fez foi fazer-lhe uma pergunta. Uma última pergunta. Eu li um artigo de Washington Times, vários anos atrás, o qual você tinha um comentário sobre a organização. Então agora esteve no jornal Wall Street, esteve em vários diferentes jornais, e o Bohemia Grove. E lá atrás, em 1996, quando você começou como conselheiro de Clinton, os republicanos estavam criticando você. Oh, é sobre o Bohemia Grove. Então você contra-atacou dizendo: ei, eu não corro nu pelas árvores. O que isso significa? Aqui está o artigo anteriormente mencionado de Washington Times, onde ele disse: eu não corro nu pelas árvores como eles fazem. Eu não sei qual a citação você está se referindo. Eu não estou ciente de nenhuma citação como essa. Ouça, eu sou um feliz membro do Bohemia Grove. Eu gosto de companheiros que vão lá. É realmente inapropriado para mim falar sobre isso. E sobre o grupo. Você esteve na cerimônia cremação de Cary? Francamente isso eu não acho que seja um assunto que eu deva falar com você. Sério? Correto. Bem, eu sou Alex Jones. Eu entrei lá em 2000. Eu sou o cara que trouxe isso à tona e conseguiu o vídeo. Passou na TV nacional. Bom, eu desrespeito você por isso. Desrespeito. Mas há muitos funcionários oficiais renomados indo lá. A gente não merece saber. Eu não sei nada sobre você nem nada sobre o seu filme. Mas se você vai lá com uma condição, você violou essa condição liberando o filme. Eu não respeito você por isso. Sério? Você me desculpe, você recebeu uma condição quando foi lá, de que não faria o filme. Você recebeu uma condição quando esteve lá? Não. Você quebrou isso? Sim. E não havia sinais de não invadir também? Não tinha? Tinha, mas eu mandei se fuder. Desculpem essa última tradução. Ele não falou isso, é porque eu não pude perder a oportunidade de tirar uma ondinha com esses pilantras, já que eles ferram conosco o tempo inteiro. Pego de surpresa, sem querer está entregando as normas deles, as normas dos clubezinhos que eles fazem, dos seus rituais satânicos. Um homem que deveria saber falar com o povo, pois é um político, foi pego literalmente com as calças na mão. E como o Alex Jones mostrou no jornal ali,
Ele foi um cara que criticou isso antes de fazer parte do grupo. Ali no jornal estava escrita a declaração dele anterior. Pelo menos eu não corro nu pelas árvores à noite. Ele sempre soube bem o que acontecia por lá. Mas agora que faz parte do grupo os defende. Eu acredito que é isso também que vem acontecendo na política. O cara às vezes entra até bem intencionado, mas quando chega lá que vê como o sistema trabalha, ele entende que não pode vencer o sistema sozinho e acaba se corrompendo a ele. Por isso acho muito difícil mudar alguma coisa apenas com a política. Era preciso uma reforma urgentemente no sistema político. E não havia sinais de não invadir também? Não tinha? Não, eles colocaram depois, eu apenas caminhei lá pra dentro. Me desculpe, senhor, eu já estive lá, eu sei como são as circunstâncias. Eu sinto muito que você tenha violado as condições. Isso não foi uma coisa cavalheiresca de se fazer. E sobre os rituais? E o ritual genuinamente? Senhor, tudo que eu não te devo essa conversa. Eu sei. Você tem feito o que é chamado jornalismo emboscada. Eu o desrespeito por isso também. Então, obrigado e até mais. Você esteve nos rituais, não é do seu maldito interesse. Pilantra safado, faz as merdas e ainda fica dando uma de bonzão. Oh, coruja, príncipe de nossa mortal sabedoria. Coruja do Boêmia, nós te pedimos. Conceda-nos o teu conselho. A coisa mais importante para se compreender aqui é que essas pessoas são colocadas em cargos elevados, dando autoridade e poder sobre a CIA, FBI e mídia, e até colocados na Casa Branca. Eles são a lei. Oh, meu Deus! Eu amo você. Hoje nossa nação viu maldade, o pior da natureza humana. Bill Clinton e George Bush foram colocados na Casa Branca por muitas razões. Eles tinham exatamente a mesma agenda, e isso foi para trazer nessa nova ordem mundial. Eu ouvi George Bush falando naquela época, e ele estava falando com Bill Clinton, e isso foi fotografado e gravado e colocado no nosso livro. Que quando o povo americano ficou desiludido com os republicanos, levando-os para a nova ordem mundial, que Bill Clinton, como um democrata, seria colocado no lugar do presidente. E isso foi decidido em 1984. Na verdade, eu ouvi sobre até uma prioridade também. Em 1984, eles já estavam discutindo isso, como um fato absoluto. A CIA está fazendo controle mental em incontáveis vitaminas americanas. E outra coisa a se dizer, são os métodos básicos que eles usam nesse controle mental: hipnose, drogas e tortura. A política de 3 partes que eles haviam adotado ali. A segunda era achar uma maneira de conseguir total controle da mente das pessoas. E isso seria feito tirando o hipnotismo do ramo do ocultismo e introduzir como uma nova ciência para o bem da humanidade. Quando eu estava sob o controle mental, eu era totalmente robótico. Eu não tinha a habilidade de pensar por mim mesma, sem a habilidade de questionar ou para a razão. Eu podia somente fazer exatamente o que era dito para mim fazer. Kate O'Brien, Illuminati suspeitos de controle mental. Essas imagens até parecem não se tratar de um ser humano. Parece mais uma criatura criada apenas para fazer o mal. Será que de fato é um reptiliano, como alguns dizem? Vendo essas imagens assim, parece ser. Em reflexo à política do genocídio, tampouco contra as pessoas suas culturas. Sinistro demais a risada desse homem. Parece algo vindo do inferno.
Olha a expressão facial dessas coisas. Realmente não parecem seres humanos. O George W. Bush foi escolhido para agir de forma incompetente, assinar ato patriota na lei e pôr a América em dívida. Uma vez eu percebi que eu tinha encontrado um maçom sincero, de alto nível. Ele me disse que existia 13 níveis, além dos 33 graus conhecidos. E que essas pessoas, maçons, eram Deus. Não havia Deus, eles eram Deus. Então eu perguntei a eles sobre seus planos de matar pessoas. E eles disseram sim, há gente demais no planeta. Nós precisamos nos livrar de vários bilhões. E a guerra não parece funcionar. Então iremos usar doenças e fome. Mas antes dos Illuminatis conseguirem quaisquer grandes passos, eles precisam primeiro neutralizar, infiltrar ou desarmar países que podem usar armas nucleares contra eles. Esse é o problema principal deles agora. Eles vão usar uma marionete muito especial para essa designação. Talvez o primeiro presidente negro na América tenha sido uma estratégia para esse fim. Uma pessoa negra seria mais fácil aceita por os outros países, mostrando que a América não é preconceituosa, e por isso tem um negro em seu comando. Ele sabia o que estava acontecendo e ele tentou nos alertar quando deixou o cargo. Ele nos disse em certos termos para estarmos atentos ao complexo militar industrial. E quem é o complexo militar industrial? São os membros do Conselho das Relações Exteriores, e desde o início da Comissão Trilateral, é também da própria Comissão Trilateral. Sobre o Conselho das Relações Exteriores. Eu não sei se sou um membro oficial, eu já falei lá antes. Basicamente é um fórum onde muitas pessoas falam de mais política. Foi feito do Comitê Executivo do Conselho das Relações Exteriores. É extremamente significante que você entenda que os primeiros 6 membros do governo, junto do presidente Leslie Hard, foram membros e membros antigos do Conselho das Relações Exteriores. Eles acreditam nessa organização, eles acreditam nos seus objetivos da organização, que era um governo único e mundial. Número 15. Criar depressão industrial e pânico financeiro. Com o desemprego, fome e escassez de alimentos. Usar isso para controlar as massas ou o povo. E usar o povo para acabar com todos aqueles que se interpõem no caminho. Bom, eu te digo agora, com cada pessoa que eu falei, está falando sobre as mesmas histórias. Estão vindo, eu estou convencido. O que eram eles? Porque eu nunca vi nada como aquilo. E em sua declaração foi de que, se ele me dissesse, eu seria uma das poucas pessoas, em Madison e Geórgia, que sabia sobre. E ele diz, há caixões descartáveis de plástico. Eles estavam empilhados, ele me disse 15 metros de altura. Dois ex-presidentes americanos foram membros da Skull e Bones, Bush pai e Bush Jr. Gravação da iniciação de Skull e Bones. Toscânia, Itália. Gravação de exorcismo. Note a semelhança entre os dois rituais. Acreditem que isso fica muito pior. Esta última cena não deixa qualquer dúvida que se trata de algo espiritual. Além da expressão facial sinistra, que mais parece não humanos, ou no mínimo homens possuídos, os gritos de exorcismo na Itália são muito semelhantes ao do Bohemia Grove, deixando mais claro a existência de uma força sobrenatural, controlando esses homens pelas sombras. Eles acreditam firmemente nas mentiras de Satanás, por pura ganância, fazem a vontade de seu Senhor, e é por isso que nossa situação está dessa maneira. Acredito que nada mais precisa ser explicado dessa parte. Vamos pular agora para a última parte do nosso vídeo de hoje.
Ted Gurdson, leitura da CIA e satanismo. Uma das forças que dirigem e estão por trás desse movimento, os Illuminatis, é o movimento satânico neste país de hoje. Então eu comecei a minha pequena jornada à frente. É uma de minhas. Uma das razões pelas quais eu desenvolvi informações sobre isso foi um indivíduo que eu li sobre, chamado Alex Crowley. Ele gostava de que seu sobrenome fosse pronunciado Crowley, para rimar com Holy, sagrado. A série Sobrenatural já fez questão de nos apresentar ele, e ainda como uma coisa boa, desde que foi injetado sangue humano nele, por Dean e Sam, que ele vem se tornando um dos artistas, mostrando muitas vezes que os anjos é que são maus. A série Sobrenatural é uma grande porta para o maligno. Eles mostram rituais, símbolos, como coisas boas e protetoras, e mostra claramente que o mal pode ser usado para o bem. Ainda estou devendo a vocês um vídeo especial falando sobre isso. Agora eu vou apresentar o verdadeiro a vocês. Não é um rei do inferno como mostra lá, mas é um satanista de primeira. Veja as atrocidades que ele cometeu. Acompanhe comigo o documentário. É os satanistas de hoje em dia, e por vários anos no passado. Ele pegou suas ideias encapetadas e escreveu como um guia. Ele tinha tantos graus maçônicos que você poderia encher 5 páginas de um livro com eles. Esse cara era provavelmente o maçom mais honrado do mundo. Ele se intitulou de O Homem Mais Maligno do Mundo. Ele acreditava ser ele próprio, a grande besta. E ele trocou seu nome para Alex Crowley, assim se encaixaria nos 2 tipos de inglês. Ele escreveu em Greek, Kabbalah. Ele escreveu em Greek Kabbalah, C666. Em 1904, Crowley teve um contato com um ser extraterrestre chamado Aiwass. E esse ser, através da mulher de Crowley, um tipo de operação de canalização, trouxe, escreveu um livro, que era chamado o Livro da Lei, em 1904. E esse livro declara que o Deus morto ressuscitado, Jesus, deixou o trono. E que um novo Deus, a criança coroada e conquistadora, estava tomando seu lugar. Com o resultado disso, Crowley proclamou o fim do cristianismo e começou o da Crowleyismo. Crowley achou que a forma de se viver para sempre era vampirizar sexualmente pequenas crianças. E ele declarou pessoalmente ter sacrificado 150 crianças masculinas em um ano. Percebam aqui o que eu falei antes, o que nós achávamos que era uma teoria nossa, vai se provando de fato ser concreta. Apenas um indivíduo sacrificou 150 crianças segundo ele mesmo em um ano. Agora imagine esses bilionários, trilionários. Quantas pessoas eles sacrificam para agradar seus deuses malignos? Abra seu olho, meu amigo. A coisa é mais séria do que você pensa. É claro que vai ter aquele sabidão que vai dizer: então todo milionário sacrifica crianças. Não, não é isto que estamos dizendo. Estamos dizendo que os milionários que participam dessa seita, que têm essas mesmas crenças, que fazem suas reuniões particulares, longe do olhar público, esses sim fazem, e eu não tenho medo de afirmar isso. Os fatos indicam, e contra fatos não há argumento. E é por isso que ele era chamado de o homem mais maligno do mundo. E agora ouçam isso, colegas, atenciosamente. Magia na teoria e na prática por Alex Crowley. Para os mais elevados trabalhos espirituais, deve-se escolher adequadamente a vítima que contém a maior e mais pura força. Uma criança masculina de perfeita inocência e alta inteligência é a mais satisfatória e adequada vítima. Ritual maçônico filmado com câmera escondida. Nós estamos falando de sacrifícios humanos. Eles estão sacrificando um bode dentro de uma estrela de 5 pontas, um pentagrama. E eles também os drogavam. E eles pegavam uma faca de sacrifício e começavam pelo peito e ia até embaixo. E assim como eles sacrificavam, eles coletavam sangue e bebiam. Em meados de setembro até meados de outubro, eles sacrificavam Big Babies, recém-nascidos grandes, e nada além de bebês, porque eles precisam do sangue puro, de crianças imaculadas. Eu estava realmente, eu não entendi o que, foi como, eu não consigo acreditar que estou vendo isso. Todo ano da minha vida eu experienciei isso, e essa foi a parte mais difícil para mim. Ouvi aqueles bebês literalmente gritando e chorando, e então olhar o sangue deles escorrer. Um pequeno menino foi levado a um porão, e ele foi crucificado vivo.
Primeiro ele foi esfolado, porque é assim, de que ninguém sabe disso, porque há satanistas na polícia, nas forças e também no governo. No exército, eles estão em todos os lugares, até mesmo no conselho, até mesmo no conselho sim, os representantes dos Estados Unidos também. E eles estão em silêncio porque isso não está sendo exposto, porque eles não querem que seja exposto. Porque eles são muito bons em mentir e esconder as coisas. Rebeca, o que aconteceu com as pessoas que queriam sair do satanismo? Eles são assassinados, eles são perseguidos, eles são pegos. Eles são sacrificados em frente à congregação da igreja satânica. Por quê? Porque eles sabem muitas informações sobre os satanistas e quais são os seus nomes, em lugares onde eles mantêm as pessoas embaixo da terra. E eles apenas sabem informações demais. Não há. É como estar em um jogo em um morphe. Você nunca sai vivo sem as consequências. Assim como os Illuminati, várias culturas antigas também fizeram sacrifícios humanos para agradar os deuses. Se nós nunca deixássemos eles estabelecerem seu governo único mundial, eles continuariam a fazer suas atividades doentias, mas desta vez tem ninguém para pará-los. Poderoso Kun Kun Kan, cuja fúria pode abrasar esta terra ao esquecimento. Permita-nos aplacá-lo com este sacrifício. Graça seja dada a você. Eles ganham o controle do mundo, falem dos seus próprios negócios. Os Illuminatis possuem 99% das lojas em que você vai comprar e também nos postos de gasolina que você vai. E eles vão destruir isso de propósito. E a ideia é para assumir e falir o mundo inteiro, onde nada tem valor algum. E a moeda não existe em nenhum lugar. Então voltar e resolver todos os problemas. E esses caras que manipulam minha mente, reprogramando para propósitos de controle mental, chamavam, e esses criminosos que controlam nosso país também, chamavam-se deuses, demônios e aliens, a fim de que eu me sentisse totalmente indefesa, a fim de que eu me sentisse que eles estavam além da minha esfera de influência. Aleister Crowley ensinou como estabelecer contato com extraterrestres, espíritos e demônios usando sua magia negra. Ele disse que uma pessoa poderia se tornar um gênio da música praticando tais atividades. O espírito Yan, por Aleister Crowley. Os aliens que aparecem para Crowley podiam passar por paredes, aparecer e desaparecer e até habitar os outros, nesse caso a esposa de Crowley. Por que eles guardam os aliens em um ambiente blindado? Porque eles têm a tendência de desaparecer através das paredes. E se você puder evitar a transmissão de energia eletromagnética, você pode impedi-los de fazê-lo. Então o médium disse, nós temos uma surpresa muito especial para vocês. Os espíritos irão se manifestar por si mesmo abertamente. Em alguns minutos, exatamente na parede, as luzes não eram incrivelmente brilhantes. Era como luzes de uma sala de estar, e algumas lâmpadas de assoalho e coisas assim. É um ser translúcido, parecia ter vindo da parede. Como você se sentiu naquele momento? É como se meu coração tivesse parado por um momento, eu imagino. Um sentimento muito estranho. Era uma dama, em um bonito vestido de noiva, que encostava no chão. Ela disse para Mary, minha querida irmã, você é tão maravilhosa por ter perguntado por mim. Parece que eles podem se materializar em qualquer coisa. Então, ele disse, os supostos espíritos dos mortos com quem você falou são demônios. Anjos caídos e belíssimos seres. E para vocês, meus queridos amigos espíritas, que acham que conversam com os mortos, tenham cuidado.
Porque a Bíblia nos diz, e esse documentário confirma, que o demônio é um anjo caído. E ele tem o poder de enganar. Então espíritos que as pessoas, como Chico Xavier, recebia e fazia bondades, pode ser o próprio demônio fazendo isso para enganar você, tirar você da verdadeira doutrina de Deus. Tenham cuidado, meus amigos. Não estou aqui para condenar a religião de vocês, mas eu peço que vocês analisem com outros olhos. Por favor, faça isso. É claro que eu não estou dizendo que realmente seja o caso. Não é isso. Para poder afirmar de certeza eu teria que fazer uma profunda pesquisa sobre o assunto. Estou falando assim por alto. Ao que me parece ser isso. Se você não estiver cego pelo ódio e começar a raciocinar, você vai entender que realmente faz sentido. Porque a quantidade de pessoas que Chico Xavier ganhou para o espiritismo não é brincadeira. Aquele jeito humilde, aquela vida de devoção, o homem parecia mais um santo, isso todos têm que admitir. Uma pessoa que em toda a sua vida ninguém achou um só defeito para colocar, pelo menos eu não achei. Se realmente faz parte de um plano, e sabemos que o demônio é muito inteligente, foi um plano muito bem feito. É claro que isso tudo não passa de especulação. Mas, quanto mais eu pesquiso, mais eu comprovo que o que era minha teoria pessoal vai se tornando fato. Essa afirmação que foi feita no documentário, eu sempre pensei. Assim que terminei de ler a Bíblia, cheguei a essa conclusão. E eu li de forma linear, pegando de Gênesis a Apocalipse, como se fosse um HQ ou um livro. E esses espíritos de falecidos escrevendo cartas e falando com as pessoas. Na verdade era Lúcifer, se passando por elas, para enganar e seduzir você a outras doutrinas. Deus diz que ele é o pai da mentira. Por que será que ele tem esse título? Pare e pense um pouco. Eu fiquei na minha, porque não tinha outra base para afirmar isso. E também não quero que as pessoas se irritem. Além de tudo, eu não tinha outra base para afirmar. Mas esse documentário está deixando muito claro. Vocês sabem que não fui eu que fiz. Então eu peço a você que tome mais cuidado com isso. Não estou dizendo que é e que não é. Eu acredito que é. Mas você, que acredita e já está nesse meio, deve analisar e pensar mais profundamente nesse caso. Também leve em consideração o fato que a rede podre de televisão é uma rede que apoia o espiritismo há muito tempo. Pense um pouco por que ela faz isso. Ela já fez novelas dedicadas a isso, como A Viagem. Foi gasto muito dinheiro naquela novela. Vira e mexe, a Globo Filmes também lança filmes sobre espiritismo. Qual é o interesse deles em salvar sua alma? Nós sabemos que eles trabalham contra isso. Então por que estão servindo a dois deuses ao mesmo tempo? É bom parar para raciocinar. Apenas chegou e disse: "Oh sim, isso não te deixou meio apreensivo quando ele disse?" Bom, isso te chocou um pouco, sabe? Algo que você ouve na primeira vez. Ele disse: "Vocês têm um grande futuro pela frente." Porque nos contaram, pelo sumo sacerdote da nossa sociedade secreta. Foi avisado de que o mestre tem planos muito especiais para vocês dois. Agora o que ele quis dizer com o mestre? Satanás. Ela disse que ela fez sucesso na sua carreira de cantora por uma querida amiga dela, que tinha a mesma idade que ela, e morreu quando tinha 18 anos de idade. É Lorita. Estava tentando entrar no mundo da música, mas ela disse: "Eu não tive êxito." Até que uma noite eu estava sentada na cama lendo um livro. E ela disse: "Quem aparece através da parede é a minha amiga, o espírito da minha amiga." E ela disse: "Lorita, eu vou fazer você ser uma pessoa muito famosa, cantando música country. E eu estarei com você o tempo todo." E ela disse: a voz dela entrou em mim o poder. E você viu isso num documentário da TV? Sim. Acredito que isso foi em 1976. Agora o sacerdote explicou que quando as pessoas acreditam nessa atividade, eles estão, na verdade, abrindo a si mesmos, para serem completamente enganados pelos espíritos de demônios. Porque dá uma oportunidade aos demônios para personificar os mortos e para as pessoas acreditarem nas suas mentiras. Eu digo que uma pessoa de 14 e 11 anos até mesmo falam de abobadas sendo construídas em seu corpo. Abobadas são canos. O encanador te chama para se juntar a ele. Os Illuminatis não produzem rock para entretenimento. Eles não produzem rock para fazer dinheiro. Eles não precisam desse dinheiro. Eles têm tudo e todos. Eles fazem isso para pôr influências demoníacas na sua vida.
É mais uma triste tentativa de atrair pessoas para o ocultismo. E o pior é que vem dando certo. Aqui encerramos a primeira parte do nosso vídeo. Acredito que terá mais 2 partes. Espero que vocês tenham gostado e aprendido o que eu falei. As coisas aqui faladas são muito sérias. E acredito que em nossa vida não há espaço para o ódio. Devemos raciocinar e rever crenças que acreditamos. Assim poderemos ser seres humanos melhor, meus amigos. O vídeo deve sair na próxima semana. Espero vocês por aqui. Mas não percam também a nossa hora da meia-noite, na madrugada de sábado para domingo, sempre às 0 horas. Esse vídeo foi uma dica de Gambito, o Rei Recusado, que recebe agora seu 2º selo Pikachu de altíssima qualidade. Parabéns, Gambito, essa dica foi demais. E você que quer ter um selo Pikachu também, vá agora na nossa página do Facebook, mande sua foto ou símbolo que lhe represente, com uma dica para um vídeo. E assim, se eu fizer, você passa a concorrer a uma lembrancinha do nosso canal no final do ano. Também agora a hora chata, aquela horinha que nós não gostamos de fazer, mas que vocês curtem a beça que eu sei. O selo Intelejumento. Dessa vez temos um bocado de pessoas para receber. Um deles é um babaca que se autodenomina mestre. O trouxa não suporta acreditar que a teoria da evolução é uma mentira. E no meu vídeo eu mostro de maneira clara. E por isso mesmo o nome nunca saiu de teoria, porque eles jamais puderam provar. E nunca vai sair, porque a Terra não tem a idade que eles dizem. Basta você assistir o vídeo Descoberta Arqueológica Desafia a Teoria da Evolução. Mas essas pessoas se apegaram à mentira. E negar a Deus é muito mais fácil do que seguir os mandamentos deixados por Ele. Essas pessoas não podem admitir a existência do lado espiritual, porque elas têm medo do que pode acontecer. Sendo assim, essas pessoas precisam atacar aquelas que já estão despertas. Elas ficam muito revoltadas, e isso cria um ódio, e elas precisam de alguma forma atacar e agredir as pessoas que acreditam. Então, por isso, já botei pra lavrar daqui. Bom, esse foi o primeiro contemplado com o nosso diploma. O segundo foi até engraçado. Foi no vídeo A Realidade por Trás do Ídolo Xuxa. O cara disse: cara, tudo isso são mentiras. A Xuxa é bonita e rica. Você deve ter esse ódio dela porque queria ser um paquito. Essa foi foda. O outro comentário estúpido dessa pessoa foi dirigido a todos os inscritos. Vocês que apoiam o que ele está dizendo são todos mal amados. Vão procurar uma lavagem de roupa para fazerem ao invés de falar dessa digníssima dama. E o terceiro foi um coroa, que disse que os senhores do mundo não planejam nada de ruim, apenas querem nosso bem e vem lutando para garantir isso. Esse é um alienado legítimo. E é por isso que o nosso canal tem a vergonha de conceder a essas 3 pessoas o nosso diploma Intelejumento. É reconhecido por nós da família Encarando o Sobrenatural. Você é formado em imbecilologia com mestrado em estupidologia. E como reconhecimento à sua vasta capacidade de ser um alienado, o premiamos com esse diploma e uma passagem só de ida para o campus de Elísios. Seja muito feliz. Acredito que isso foi justo, não é? É justo, é muito justo, é justíssimo. Com esse diploma agora ele pode provar que é um burro de melhor qualidade. Bom, por hoje é só. Um abraço e até a próxima. Sempre encarando o sobrenatural.